Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que estão presencialmente hoje louvando a Deus aqui na congregação e com todos aqueles que estão online nos acompanhando e recebendo a mensagem da palavra do Senhor. É sempre importante nesse tempo, ainda mais nesses tempos difíceis, tempos de dificuldades, nós estarmos atentos à palavra de Deus, porque a certeza da direção de Deus a gente tem pela palavra dele, aquilo que ele tem revelado, aquilo que ele tem mostrado, porque se nós perdermos essa direção, a gente começa a ficar perturbado e seguindo muitas vezes direções distorcidas, inclusive usando o próprio texto da palavra de Deus. Então nesta noite, conforme nós sentimos no coração, Deus nos colocou um tema por demais oportuno, né? Nós temos tratado diversos temas com relação ao Apocalipse e nós sentimos realmente a importância, por diversos eventos que nós presenciamos e vimos inclusive na internet, de falar sobre um tema por demais urgente nesse tempo de pandemia: a marca da besta e a Covid-19. Se o tempo me permitir, a mensagem ela estará respondendo a estas perguntas, 6 perguntas. São 5 que uma tem uma subdivisão. Primeiro, afinal, como será a marca da besta? Segunda, quando o anticristo vai conseguir implantar a marca da besta no mundo? Terceiro, como o anticristo fará com que as pessoas aceitem a marca da besta? E dentro dessa, como o uso de máscaras para comprar hoje e para vender, o uso do termômetro digital na testa e o uso de álcool gel nas mãos. O diabo já não está aproveitando e condicionando as pessoas para aceitarem a marca da besta no futuro? Quarta, a pessoa que aceitou a marca da besta terá alguma chance de salvação depois dessa sua escolha? E por último, o fato de uma pessoa não aceitar a marca da besta já garante a salvação? Se o tempo nos permitir, nós estaremos tratando com todas elas. Vamos então ao texto que tem dado verdadeiro polvorosa na vida de muitas pessoas. Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Pai Celestial, está lida a tua palavra. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude na compreensão e a maneira mais clara, objetiva e prática de poder orientar a todos aqueles que têm sede de conhecer e entender a mensagem da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na mensagem que eu gravei em duas partes, parte 1 e parte 2 sobre o Anticristo, nós analisamos muito esse capítulo e não vou entrar em detalhe nele. Aqueles que quiserem, inclusive explicando o texto pelo original, confrontando com Daniel. Então, a mensagem Anticristo, parte 1 e parte 2, dispõe de tudo isso. Ali a gente fala alguma coisa da marca da besta, mas como o foco era o anticristo, então a gente gastou poucas coisas em relação à marca. E existe muita, não só curiosidade, eu vejo de uma certa maneira um certo medo muito grande no meio dos cristãos do nosso tempo. E guardadas as situações em que as pessoas hoje vão muito mais por ouvir do que realmente por procurar estudar e conhecer a palavra de Deus, isso gera bastante problemas. Nesse tempo de coronavírus, Covid-19, de fato os médicos colocaram que se houvesse um chip com os dados do paciente, seria muito mais fácil o tratamento. Existe hoje microchips comestíveis que registram todos os remédios e comprimidos, por exemplo, tomados pelo paciente. Já existe microchip implantado para tratar a apneia do sono, dor crônica, anorexia, insuficiência cardíaca. Hoje já é possível, através de microchip, você pagar as contas, substituindo o cartão de crédito e o dinheiro. A China mesmo já está fazendo um novo teste com dinheiro virtual, até para contrapor-se ao que está sendo feito nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa. Já é possível você destrancar a porta da casa só tocando na maçaneta. Já é possível acessar o seu computador só dando um tchau para a tela. Hoje, já existe esse chip RFID na carteira, no passaporte, na CNH, na identidade. Esse dispositivo eletrônico sem bateria aí, que pode ser implantado debaixo da pele. Esse circuito eletrônico revolucionou. Mas mais do que ele, já existe uma nova tecnologia chamada de nanotecnologia. Essa, para vocês terem uma ideia, um fio de cabelo é 8.000 vezes mais grosso do que uma nanopartícula. 1 metro nosso equivale a 1 bilhão de nanômetros. Tão pequenina. A questão da marca, afinal, o que é a marca? Ele fala de ter uma marca, e isso tem gerado aí situações. A palavra marca ou sinal, dependendo da tradução, no grego é karagma. Karagma, ela era uma marca visível que se fazia nos escravos. Também tinha a karagma do imperador, em que eram marcados. Eles também imprimiam com ferro quente nos cavalos, nos animais. Mas o que era usual e que João estava pensando aqui era a karagma que era usada nas pessoas, como sentido de posse. E de uma certa maneira, alguns estudiosos da Bíblia, teólogos, eles entendem que é uma espécie de uma zombaria a
a Deuteronômio 6:8, quando Deus manda os hebreus colocarem a palavra com sinal na mão e não na testa. É o que ele chama lá, né? Atarás, a mitzvot dos hebreus. E que Jesus, em Mateus 23:5, ele chama lá dos filactérios, né? Os tefilins, que eles colocavam na mão ou na testa. Ao longo do tempo, muitas coisas têm sido identificadas como sendo a marca da besta. E vem gerando, sempre que é lançado isso, um verdadeiro pandemônio. Pandemônio não tem nada a ver com demônio, quer dizer, um tumulto, uma confusão, no meio evangélico especialmente. E os mais religiosos e menos conhecedores das Escrituras começam a agir de uma forma, muitas vezes, cheia de temor. Mas de temor não da palavra, do seu entendimento. Então, por exemplo, logo no começo, se identificava, mas para que explique isso, é importante dizer o seguinte: no meio teológico, essa questão da marca, ela sofreu muito ao longo dos anos. No começo, a igreja, de uma certa maneira, nos primeiros séculos, ela era, especialmente depois da morte do apóstolo João, no ano 100, a teologia da igreja ela era amilenarista. Então os históricos, de uma certa maneira, são, sua grande maioria, amilenaristas. Creem que o milênio é o tempo que nós estamos vivendo, que Jesus vai voltar, mas creem que o Apocalipse se cumpriu no passado. E que a marca da besta é uma marca no sentido do caráter das pessoas. E que quando ela se converte, perde. Então não creem nessa situação. O que foi a dificuldade? Mesmo na época da Reforma Protestante, isso não evoluiu muito. Por quê? Porque para se interpretar de uma outra forma o Apocalipse, faltava um elemento chave, que é Israel. Israel foi destruído no ano 70. Então a teologia seguiu assim até o século XVIII. No século XVIII surgiu uma nova interpretação, visão teológica do Apocalipse, os futuristas, porque começaram a imaginar que o Apocalipse não era um livro apenas para retratar o passado e o presente, mas ele focava no futuro. Mas existia uma pedra de tropeço na interpretação dos futuristas: Israel. Como que nós vamos colocar Israel se Israel não existia? Lembrem-se que Israel foi destruído no ano 70. No entanto, quando em 14 de maio de 1948 a ONU cria, através inclusive de uma decisão de um voto de um brasileiro, ela cria o Estado de Israel. Aí então abre-se uma nova forma de se conseguir interpretar, que os futuristas, como estavam interpretando a Bíblia, tinham uma dificuldade de interpretar Israel, porque ele não existia, agora isso sumiu. E dessa visão surgiram três grupos: os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os mid-tribulacionistas acreditam que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação, que ela tem 7 anos, com profecias de Daniel e do Apocalipse. E isso eu explico tudo na mensagem, nas 2 mensagens sobre o Anticristo, mostrando os textos bíblicos. Aqui ele fala de 42 meses, é meio ano. E os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada no final da tribulação. Então, dependendo da oposição, é a importância que se dá à marca da besta. Ainda que eu não disse o que era, mas isso veio comprometendo o entendimento. Então, por exemplo, no começo, alguns segmentos que até hoje pensam assim, que a marca da besta são aquelas pessoas que trocaram a guarda do sábado pelo domingo. Ficou. Quando saiu o novo CPF com chip, já se interpretou como sendo a marca da besta o novo CPF, porque ele tem todos os seus dados, RG, título de eleitor, CPF, enfim, tudo está ali, porque ele de fato tem um chip. Aí logo surgiu o código de barras, e como o código de barras ele tem lá o 666, já começaram a se interpretar que o código de barras era a marca da besta. Como vocês veem, a coisa foi mudando. E nesse tempo de pandemia da Covid-19,
Circula pela internet alguns vídeos, eu vi algumas pessoas, até jovens, dizendo o seguinte, que o diabo está preparando as pessoas para aceitarem a marca da besta e faz associação. Primeiro, hoje você não pode entrar para comprar ou vender sem a máscara nos estabelecimentos. Então já colocou. Aí tem que medir a temperatura com o termômetro digital na testa. Aí, testa. E você tem que higienizar as mãos com álcool gel. Pronto, está aí, ó. Você não pode comprar ou vender sem a máscara. Então é a máscara da besta, né? O termômetro, pronto, já definiu. A pergunta é, o que é a marca da besta? Será que a gente tem que ter medo do termômetro digital na testa, do gel na mão e usar a máscara? E por isso que a gente vê muitos cristãos que não estão fazendo isso? Estão realmente seguindo uma luz, uma direção de Deus? Ou isso é fruto da ignorância bíblica? Então vamos seguir. Para a gente compreender bem isso, nós temos que fazer algumas considerações. Primeiramente, quando que vai acontecer isso? Na epístola, segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 a 8, Paulo diz o seguinte: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não saia, não mude, nem vos perturbeis, quer por espírito, não fiquem aí ansiosos, angustiados, perturbados, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Essa questão dessa palavra apostasia, eu também explico nesta mensagem. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus quando parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Na visão pré-tribulacionista, dois são candidatos em condições de impedir o anticristo. Porque para que a marca seja estabelecida, o anticristo precisa já estar imperando. E uma vez que tem algo que o detém, que precisa ser retirado, e desses dois ficaram o Espírito Santo e a igreja. Então a questão é, quando que ela é tirada? Mas ela tem que ser tirada. Por que o Espírito Santo não? O que Jesus disse sobre o Espírito Santo? Lá em João 16, 7, 11 ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o Espírito Santo não pode sair daqui. Porque se a gente pegar o Apocalipse, nós vamos ver no capítulo 7 que tem salvação. A pregação dos dois profetas e dos 144 mil redunda em milhões de almas salvas. Então o Espírito Santo tem que ficar, porque ele é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sobrou a igreja. E no próprio Apocalipse, ele fala no capítulo 4, versículo 1, ele diz: depois dessas coisas. O que é essas coisas? Olha, do capítulo 1 ao capítulo 3 ele fala sobre a igreja, as 7 igrejas, a mensagem para a igreja. Olhei e eis que estava uma porta aberta, um portal, no original fala, no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas depois destas, que depois destas devem acontecer. Então, do capítulo 4 ao capítulo 22, onde acontecer coisas
E é muito interessante observar no livro do Apocalipse duas coisas. A primeira é que lá no capítulo 1, versículo 19, quando ele está dando a mensagem para a igreja, ele disse: escreve o que tens visto, e as que são do momento, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, coisas iriam acontecer no futuro. E lá no futuro ele fala, no capítulo 4, passaram aquelas coisas anteriores. E isso a gente observa que o termo igreja e igrejas, mencionados no capítulo 3, aparece 20 vezes no Apocalipse de 1 a 3. Agora, no período em que ele descreve a grande tribulação, e que contém as revelações que ele chama de as coisas que hão de acontecer depois dessas, do capítulo 1 ou 3, a palavra igreja ou igrejas, ela não aparece mais, ela vai aparecer só no final, no capítulo 22. Então, de tudo isso, a gente tem ainda um problema a resolver. O anticristo só pode ser revelado quando for tirado. Na visão bíblica pré-tribulacionista, é a igreja. Então ele vai tirar a igreja, que é a única que tem autoridade, porque o Espírito Santo não pode sair daqui. Vai ter profeta e vai ter salvação. E esse é o trabalho do seu ministério. Então Deus mostra lá no capítulo 7, olha que interessante. Os 144 mil, eles também receberão uma marca na testa, posta por 4 anjos. E depois dessas coisas eu vi, lá no capítulo 7, versículo 1, 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lago do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então o que vai acontecer? Esses 144 mil, eles vão atravessar toda a grande tribulação e não vai morrer um. Agora, dos outros convertidos, vão morrer milhares. Então nós temos realmente algo para ser entendido. E eles vão receber selo, não é marca. O selo, a marca era para escravo. O selo fala de aliança. Então Deus tem aliança com esses 144 mil judeus. E eles terão uma missão ímpar de pregar o Evangelho, porque a forma de salvação não muda. Mas aí nós temos ainda um problema. Como o anticristo fará com que as pessoas aceitem esta marca? O uso de máscara, do termômetro, agora nós temos que tratar disso aqui. Em 2 Coríntios 11, 3, ele diz assim, pegar primeiro pela tradução da King James: entretanto, receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Então, como que o diabo vai usar enganar as pessoas? Da mesma forma com que ele fez com Eva. Enquanto muitos religiosos estão preocupados com o gel, com o termômetro, com a máscara, eles não percebem a forma sutil com que a sua devoção a Cristo e a obediência aos seus mandamentos, aos seus fundamentos, estão acontecendo. E diz lá a palavra de Deus, lá no Apocalipse 14, versículos 9 ao 12: e seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos,
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a gente precisa colocar as coisas da seguinte forma. Primeiro, o que separa, o que pode estar acontecendo na mente de muitas pessoas e que elas não perceberam ainda? Como foi a forma que ele enganou Eva? Ele tirou Eva e induziu Eva a fazer com que Adão não obedecesse a ordem que Deus deu. Hoje nós vemos, não vou entrar em muitos detalhes, 4 coisas eu vou falar para vocês, que são fundamentais, e que é o espírito do anticristo, e que a gente não percebe quando ele fala de apostasia. A primeira, a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 26 é um texto-chave, porque Jesus fala que todas as vezes que fizer isso, fazei, anunciais a sua morte até que ele venha. Então, de todos os eventos do cristão, a ceia do Senhor nos lembra, ela é, de fato, eu sempre uso a expressão, ela é o termômetro do tipo de vida espiritual que eu tenho, porque ela é símbolo do quê? Ela é a aliança do Pai com o Filho, através do Espírito Santo na cruz, da qual eu participo. Então, a marca do cristão está ligada à importância que ele dá à ceia. E o tipo de cristão que você é, ele é visto através da sua importância dada à ceia do Senhor. Mais, menos ou nada. Depois a santificação, porque em Hebreus 12, 14 ele fala que seguir a paz com todos, você tem que seguir a paz com todos, não importa que os outros odeiem. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E um povo mundano não percebe que não vai ver o Senhor. A fé na verdade da palavra de Deus, que está lá em 2 Tessalonicenses 2, 10, 13, que é na sequência do anticristo. Então tudo isso está relacionado à atitude de mudança da nossa devoção, da nossa pureza devida a Cristo. E por último, o que ele fala em Apocalipse 2, 13 e 24, que depois nós vamos ver, ele fala da fé em Jesus. O que ele quis dizer com isso? Literalmente aqui é o discipulado, fazer discípulos, porque os discípulos de Jesus têm que estar prontos até para morrer por causa de Cristo. Até para morrer, tem que estar preparado para essa situação. Só que no nosso tempo nós temos tido cristãos frouxos, que não resistiriam a uma pressão, como acontece, por exemplo, em países comunistas, como é o caso da China, da Albânia, da Coreia do Norte, onde existe uma ditadura terrível, e de um país ateu, onde os cristãos são massacrados. Muito bem, mas eu não respondi a pergunta ainda. Quem aceita a marca e o que é essa marca? A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que quem aceitar a marca da besta vai ter que adorar a besta e a sua imagem. Isso significa que ela vai ter que renegar, porque o texto que nós lemos lá, ele fala, aqui está a sabedoria, e depois, no capítulo 14, no versículo 12, ele fala, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, vamos lá, Apocalipse 20, no versículo 4, ele diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja bem, a primeira situação que nós vamos entender é que
quem for aceitar a marca da besta, vai ter que fazer uma escolha de trocar de Deus, se tem algum. Vai renegar a Cristo. Por isso que ele fala de ser degolado, porque literalmente haverá um massacre sobre cristãos, judeus e mesmo pessoas que não são nem dos dois grupos. Mas ainda temos aquele probleminha. Apocalipse 13:16, ele fala: e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Muito bem. Isso é algo a ser visto. Só está faltando uma coisa aqui, deixa eu me localizar aqui. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. A palavra no original, aqui, ela fala sobre a mão e sobre a testa. No original grego, nós temos uma preposição, epi, que quer dizer sobre, em cima. Então, a marca da besta, ela será visível sobre a mão direita ou sobre a testa. Mesmo que ela use uma tecnologia mais moderna, se tiver, ou nanotecnologia, ou de chip, a marca da besta não pode ser posta internamente da mão, como está acontecendo. Ela vai ser colocada e vai ser visível. João usa no original a palavra epi, sobre a mão ou sobre a testa. Então, a primeira coisa que nós colocamos foi que vai ter que ser adorador, e esse texto do Apocalipse 20 mostra. Então, vão adorá-lo. Ora, quando o anticristo chegar, ele vai fazer judeu e árabe dar as mãos. O mundo em crise, ele vai colocar a maior prosperidade que se tem notícia da história. Ele vai enriquecer muitas pessoas. Gente, ele vai ser idolatrado. Ele vai preparar todo um campo. Ele vai ter a influência no setor econômico, no setor político e no setor religioso. Então, a marca, ela não será um chip. Ela pode utilizar tecnologia de chip. Ela pode usar tecnologia de nanotecnologia, pode, mas ela é uma marca visível, e para cumprir a profecia do Apocalipse, o original, não estou baseando na tradução, ele fala sobre a mão direita e sobre a testa. Então, ela vai ser colocada sobre ou a mão direita ou sobre a testa e será visível. Ela não vai ser escondida. Agora, como é que as pessoas vão aceitar isso? Apocalipse 19:20 ele fala: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Veja bem, além de tudo isso que ele vai fazer, ele vai usar o livre-arbítrio das pessoas, mas ele vai seduzi-las com sinais. Os sinais que serão feitos, especialmente através do falso profeta e dele, vão fazer até fogo cair dos céus. Vocês imaginam isso? Rodando ao vivo. As pessoas vão poder ver o seu poder. Se ele já era idolatrado pelas conquistas da falsa paz, da prosperidade, da união das igrejas, agora mais ainda vendo o poder. Então as pessoas, ao aceitarem a marca da besta, elas também farão uma escolha. O que a gente tem visto as pessoas, os cristãos mais religiosos, imaginando, é que as pessoas vão aceitar a marca. Eu não sabia que eu pus a marca. Não. As pessoas vão realmente aceitar. E aqueles que recusarem vão ser mortos. E haverá perseguição. Nem todas as nações vão aceitar. Por isso que vai ter guerra. Ele vai fazer guerra. E no final, a gente vê no final do Apocalipse, no finalzinho, em que está narrando o final do anticristo, ele fala assim lá no capítulo 19, ele diz lá a partir do versículo 19: e vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para
para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército, o Senhor Jesus. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Portanto, o lago de fogo não tem ninguém lá. Ele vai ser inaugurado. A inauguração dele vai ser com o anticristo e o falso profeta. Aí ele diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, não necessariamente todas as pessoas aceitarão uma marca. Isso não quer dizer que vão ser salvas também, porque é uma questão também de conversão, né? Então cada pessoa vai receber, vai usar o seu livre-arbítrio. Agora, quando exatamente vai acontecer isso? Quando vai acontecer? Apocalipse 13 já está, o meio da grande tribulação. Jesus falou para atentar para a profecia de Daniel da abominação da desolação. Daniel disse que o anticristo faria uma aliança com os santos, com os hebreus, e na metade ele faria cessar o sacrifício. Então o anticristo, ele vai conseguir, enfim, a construção do terceiro templo. Agora, na metade, 3 anos e meio, bem no meio, o falso profeta vai cumprir essa profecia e vai introduzir uma imagem. A abominação é ídolo, é uma imagem. Ele vai introduzir no templo judeu uma imagem do anticristo. Por isso que ele fala da desolação. É uma imagem, desolação dentro do templo. Os judeus então vão entender que ele não é o Mashiach. E aí começa a perseguição sobre eles, e é nesse momento que o anticristo impõe a marca da besta, no meio da grande tribulação. Então, meu irmão, ver cristão apavorado com termômetro digital, com gel na mão, e com usar máscara, não está usando mais por causa da marca da besta, sinceramente, é decepcionante de ver o que é que as pessoas fazem ao não entender a Escritura. A questão está, e ele fala isso: o iníquo vai ser revelado, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Gente que vive procurando esses tipos de coisas vai ser enganado, porque vão ver muitos milagres, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, quem vai aceitar a marca da besta, vai fazer isso por ambição de prosperidade, por riqueza, por comércio, por luxo, por prazer, veja bem, por conforto, tudo por poder político. Essas pessoas vão mesmo, todo mundo vai querer desfrutar do bom e do melhor. Lembram-se da palavra sobre a vida eterna? Vai se dedicar apenas para esta vida. Então as pessoas não serão enganadas no sentido de não saber o que estão fazendo, não. Vão ser enganadas porque vão acreditar que o anticristo de fato é alguém tão poderoso, e vão anular a crença no Senhor Jesus. Até porque a mensagem de Jesus não falava de dinheiro. E ele diz lá, no Apocalipse 18, e depois, falando aqui da grande Babilônia, a parte que interessa das duas Babilônias é aquela da cidade dele, né? E depois dessas coisas eu vi descer do céu um anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória, e clamou fortemente em grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Quer dizer, podridão de pecados sexuais, porque fornicação, pornia, em grego quer dizer todos os tipos de pecados sexuais que vocês imaginarem e que vocês não conhecem.
e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias, verdadeiras Babilônias, Egitos. E ouvi outra voz do céu que dizia: saia dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumulam até os céus, e Deus se lembrou da iniquidade dela. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não achará mais, e não mais as achará. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18, do 1 até o 24. Então, a marca da besta, ela vai marcar um período de prosperidade. E para a pessoa poder realmente ter comércio, comprar, vender, ficar rico, vai ser assim. As nações que se recusarem vão sofrer na batalha, vão ter guerra. Aí vem a pergunta: e a pessoa que aceitou? A pessoa que aceitou a marca da besta, terá alguma chance de salvação depois da sua escolha? O que diz a Escritura? Apocalipse 14, 10, 11 diz: também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Feita a escolha, feita está, e não há retorno. Apocalipse 16, 2, 11 diz: e foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram no Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Portanto, não se arrependeu, não achou lugar de arrependimento, não encontrou salvação. A marca da besta é uma escolha deliberada de livre-arbítrio, tal qual, quando Adão escolheu desobedecer a Deus, não tinha retorno, ele foi expulso do paraíso. Apocalipse 13, 8 diz assim, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a marca da besta está ligada também à adoração. Aonde ele estabelecer o seu poderio, as pessoas serão convencidas a adorá-lo. Vai adorar ao anticristo e a imagem dele. Quem já tem costume de adorar a imagem vai se facilitar um pouco mais. Quem não tem, vai ter que tragar isso. Então, revisando tudo isso, é importante que nós entendamos. A marca da besta, profeticamente, ela vai ser estabelecida no meio da grande tribulação. Ela vai exigir adoração também. Vocês já ouviram aquela situação de pessoas que fazem pacto com o diabo ou com algum demônio para ficar rico? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. Alma em troca de dinheiro. Ou vai morrer. E, como nós vemos aqui em Apocalipse 20, capítulo 4, olha, e vi as almas daqueles que foram degolados. E é interessante que no capítulo 6, no versículo 9, ainda não haviam sido mortos esses por causa de Jesus, porque esses que vão estar se convertendo, vai sofrer. Ele diz, e vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus, e o amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Então, muito mais haveria de ser mortos. E, encerrando esse texto, os 144 mil traz lá a salvação de muitas pessoas. E o interessante em tudo isso é lermos que esses 144 mil, ainda que não é um texto para nós, parte da palavra da marca, mas ele fala dos 140, no capítulo 14, ele fala, olhei
E eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Aí depois no versículo 3, no versículo 4, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. É muito interessante ver que no original, no grego, contaminados com mulheres não quer dizer pessoas que não têm mulheres, mas os homens que forem casados nunca traíram suas esposas, por isso que foram chamados. Os que foram solteiros nunca pecaram, então estarão prontos. E a palavra virgens é uma palavra feminina em grego, é partimos. Então significa que dos 144.000 haverão homens e haverão mulheres, hebreus, que serão selados. Mas o mais interessante, esta palavra, que ao meu ver foi mal traduzida, talvez dentro de um contexto mais moderno, ele fala aqueles que o seguem. A palavra grega aí, akolutel, significa ser discípulo. Significa que a mensagem dos 144.000 serão 144.000 discípulos de Jesus Cristo selados durante a grande tribulação, e nada vai tocar neles. Eles não vão morrer. Milhões de pessoas morrerão, mas esses 144.000, se o anticristo ou qualquer um topar com eles, não conseguirão fazer nada contra eles, porque eles têm um selo na testa especial, o selo de Deus. Estarão protegidos. Os 2 profetas vão morrer, depois ressuscitam e sobem, mas os 144.000, esses vão passar incólume, sem ninguém tocar neles. Então, meus queridos, o que aprendemos sobre tudo isso? Que o importante para nós é guardarmos os mandamentos do Senhor. A nossa vida, a santidade, a obediência à palavra, a Escritura sempre como regra máxima da nossa vida. O que diz a palavra do Senhor? E perseverar. Esse é um tempo de dificuldade. E assim, hoje nós não temos essa proteção talvez dos 144.000, porque terão uma missão especial. Mas independentemente, nós não podemos ser cristão frouxo, que por qualquer coisa abandona as coisas de Deus, sem compromisso. A diferença na grande tribulação é que quem for se tornar cristão vai ter que ser cristão até morrer, e muitos vão morrer, milhões vão morrer. E aí, é claro que a alegria de toda a grande tribulação é quando você lê no capítulo 7, para encerrar, ele diz assim: e um dos anciões me falou, dizendo, no versículo 13, capítulo 7, e esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então veja bem, milhões de almas serão salvos. No versículo 9 ele fala: depois dessas coisas olhei e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Então milhões de pessoas serão salvas, que maravilha, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Palmas, ação de graças, gratidão. Vestes brancas, lavaram o sangue do Cordeiro, estão em santificação. Então, esse é o desafio, manter-se firme, fiel até o final. Deus te abençoe. Deixa eu fazer a oração final. Pai Celestial, abençoa todos aqueles que estão recebendo essa mensagem, que ela possa dar frutos, tirar todo medo, todo pânico, toda dúvida, e acima de tudo, focar em ser um discípulo de Jesus Cristo. Assim como o Senhor disse, nós devemos obedecer a tua palavra e ser discípulo em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus, amém.